Quando Deus nos comissionou para a Europa, você sabe o que eu mais ouvi, irmãos? Lá na Bahia. Eu não tinha vindo aqui ainda. Missão na Europa. Tá bom, hein, Eduardo? Na África ninguém quer. Irmãos, é de 3 a 5% o número de cristãos que confessam Cristo. Na Espanha, mais de milhares de municípios do país espanhol não tem uma igreja evangélica. Mas fazer a missão na Europa é caro. Mas você sabe o que me faz ir para Portugal? Mesmo muitas vezes, como eu contei minha esposa ali no computador, é porque aos meus 19, olha o que Deus está fazendo, meu amigo. É um movimento aqui. Há um chamamento missionário para essa igreja. Banei Café de Res. Deus vai despertar jovens desta cidade, para serem levados a um empreendedorismo do reino. O que me faz hoje não ter medo, só para entrar no apartamento, para vocês terem uma ideia, eu estou pagando sem morar em Portugal. Eu estou aqui com vocês e eu pago o apartamento lá em Lauro de Freitas, que é a Grande Salvador. Eu não, a igreja. Amém, Espírito Santo. A casa pastoral. Mas lá em Portugal eu que tive que pagar. Vendi a casa, do lucro da casa na obra do Senhor. Porque senão outro vai lá e aluga. Hoje é um dos lugares mais difíceis do mundo de alugar. Lisboa é o terceiro lugar mais caro do mundo de locação e arrendamento e compra. O governo tem lutado para intervir contra isso. Você tem uma ideia, só para eu alugar o apartamento, o investimento foi de mais de 30 mil reais, 6 mil euros. Mas por que eu não tenho medo? Porque eu conheci um Deus aos 19 anos, que um dia que eu tive desejo de comer um doce, eu orei e uma irmã levou. Pastequei. Deus começou a imprimir no meu DNA. Uau! Se você veio é porque você tem fome, então, bem-aventurados que têm fome e sede, eles serão saciados. Eu aprendi a fazer coisas que na casa de minha mãe eu não fazia. Minha mãe que lavava roupa, minha mãe passava roupa, minha roupa era engomadinha, perfumadinha, a comida era no prato, bolo. Minha mãe é boleira de mão cheia. Só que eu não sou muito fã de doce, é de vez em quando. Ela dizia assim, filho, quer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate? Eita glória, hoje eu estou mexendo com os formigueiros daqui, hein? Eu dizia não. Filho, então quer um de laranja com cobertura de limão? Valei-me Jesus, ó, acho que tem mistério aí, viu? Acho que amanhã alguém vai trazer um bolinho para a gente, aleluia. Irmãos, ela falava 8 sabores de bolo. Eu dizia, mãe, faz o seguinte, faz o bolo que a senhora quer comer. Talvez eu coma, mas se eu não comer, eu vou avisar os meus amigos que minha mãe fez bolo. Eles vão vir louco, só vai sobrar migalha. E era assim. E aí, Duda, minha tia fez o bolo? Fez, velho. Leva a Coca-Cola. Comia tudo. Mas na casa de recuperação eu aprendi a viver um relacionamento com Deus que me levou a desafios para melhorar e me fazer crescer. E eu quero te dizer algo, crescer dói. Quando você era criança, eu creio que você já deve ter tido dor de crescimento. O meu filho está nessa fase. Meu pai, os joelhos estão doendo. Ai, a canela. E geralmente é à noite. Fala, isso é a dor do crescimento. O famoso estirão. Que você olha, né, minha irmã? Um menino, mãe, tô sem roupa. Mentira, menino. Mentira, é do diabo. Tá com roupa assim. Quando vai ver, as bermudas que eram aqui, estão aqui. Você, valeu-me, Jesus. Corre para comprar roupa, corre para comprar sapato. E aí eu comecei a ter a experiência de lavar roupa. Eu não sabia lavar roupa. E Deus me batizou lavando 60
lençóis. E baiano, como aqui, usa o lençol daqui e o que cobre. E tem a fronha, porque o obreiro tinha que fazer as mesmas funções que os recuperandos. Então eu tive que lavar a louça, aquelas panelas gigantes, varrer, lavar banheiro, lavar o dormitório, fazer o bloco de cimento virar massa, bater o bloco. Isso aqui meu era traçado. Pá, pá. Por quê? Porque para você dar exemplo, você tem que ter autoridade. E a autoridade não é no falar, é no praticar. Só que eu não sabia lavar a cueca. Lavei minha cueca e aí eu vi o arame farpado, porque não tinha dinheiro. Então o varal era de arame farpado. As irmãs já estão rindo, já estão entendendo o mistério. Meu Deus, o povo aqui está cheio da glória, aleluia! Eu achei que aquele arame era o pregador para segurar a cueca. O vento soprou e quando eu fui ver, as cuecas estavam todas furadas. Meu Deus, que vergonha. Aí um dia a dona Zenilda, minha mãe, me liga. Não tinha celular. O primeiro celular quem teve foi o pastor. Aquela coisa chique, a gente ficava assim, uau, coisa de outro mundo. Era no telefone. E aí minha mãe liga. Era extensão, o pastor Magela gritava, Eduardo, telefone, sua mãe. E ficava lá de curió. Quando eu falava alô, aí ele desligava e eu continuava. Filho, tá tudo bem, minha mãe, sua bênção, minha mãe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Filho, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não, mãe, tá tudo bem. Não, filho, eu sei que você é treinado. Eu estava na rua e Deus me disse que você precisava de cueca. Eu comprei 7 cuecas para você. Oh, Deus. Muitas vezes nós queremos lançar os nossos filhos em lugares grandes sem ter experiências no tempo pequeno. Por favor, não é um dogma, não é uma doutrina, é uma opinião. Leve o seu filho para trabalhar numa base missionária, numa ação social cristã, para ele ver uma realidade de vida que ele não tem, que às vezes menospreza. Eu aprendi a dar valor à comida, eu jogava comida fora. Depois eu comecei a dar valor. Às vezes nós comíamos pão de 3 dias de dormido. E você sabe quem doava o pão? Um crente. A padaria fechou, claro. Mas também homens de Deus doavam carne, doavam legumes. Deus provia. Nunca tive fome. Então, irmãos, sabe por que também estou falando isso? Porque você está em uma casa, esta igreja tem um anjo experimentado na obra do Senhor. Este lugar não é um lugar de emoção, de brincadeira, é um lugar de fundamentos do reino. E eu quero dizer que você honre o seu pastor, a sua pastora, cuida deles, faça-os se sentirem bem, porque eles são gente como a gente, mas são homens e mulheres experimentados no Senhor. Mas o seu filho, dê a ele um ano sabático, não para ficar jogando videogame e ficar no celular, mas para ir fazer a obra do Senhor, servir. Deus vai trazer conexões para essa casa, para esse propósito. E eles vão voltar mais crentes, mais quebrantados, mais gratos pelo que vocês têm dado. Não sei porque eu falei tudo isso. Meu Deus do céu, foi o Senhor. Uau! E Deus, eu fiquei, Senhor, por que a igreja só fala de maldição hereditária? Meu Deus, é tanto seminário, tanto congresso, tanto material de quebra de maldição, quebra de maldição. Eu falei, eu quero ver material de bênção hereditária. Porque você precisa entender que se você foi liberto de maldição hereditária e foi preciso, a irmã que abriu o culto foi a senhora, cadê? Aqui. Pô, todo mundo parece aqui nesse povo, amor. Foi de Deus falar disso, paternidade, um Deus que é pai, que abençoa. Porque muitas vezes nós somos libertos, mas Jesus diz, olha, pior do que ser liberto é não ser preenchido.
E nós ensinamos, expulsamos, quebramos, mas não mostramos o Deus que é das bênçãos hereditárias. Tem bênçãos antes de você, que já existem para você. O apóstolo Djalma trouxe algo que eu complementei nessa mensagem. Ele falou algo lá na Ramá. Ele falou assim: existe a idade biológica e existe a sua idade profética. Eu fiquei doido, idade profética, uau! Quantas vezes você vê na Bíblia Deus falar de pessoas que ainda nem tinham nascido? Ciro, meu pastor, que vai libertar o meu povo, Ciro nem nascido era. Deus fala para Abraão, e agora eu quero ler a Bíblia com você, Gênesis 15, a palavra que fez o pastor dizer, você vai pregar essa palavra na minha igreja. Gênesis 15, verso 13 ao 16. Porque nós temos um Deus geracional. Nós temos um Deus que prepara o futuro, faz nova todas as coisas. As velhas passaram, então Ele quer que você vá para o futuro. Ainda que você tenha uma memória do passado, mas você não pode ser refém do passado. O seu passado não pode ser malhado. Quem tem que ser malhado é o presente para o futuro. Você malha no presente para poder alcançar o futuro. Quem malha o passado fica triste. Quem malha o passado fica escravo de um tempo que não volta mais. Deus é um Deus de bênçãos hereditárias. Abraão, nesse capítulo 15, nós vamos ler o verso 13, diz assim: então disse a Abraão, porque Deus já mudou o nome dele, então vamos falar o nome atual, amém? De certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Olha quanto tempo Deus está falando para ele. Deus está falando, eu vou te anunciar 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, o Egito. E depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E Deus diz assim, e a quarta geração vai tornar para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Abraão, Isaac, Jacó, as tribos, e das tribos vem quem? A quarta geração, José. Você precisa entender que existe um legado do passado que coopera, que deram vida, que deram sangue, que abriram portais espirituais, que ofertaram, que deram suas vidas, deram suas casas, deram suas finanças para uma construção de um legado espiritual para chegar até você. E nessa noite eu quero que você saia daqui encorajado, mas também desafiado a entender que se você acha que a sua decisão é solitária, é mentira do diabo. A sua decisão pode até parecer individual, mas a consequência sempre será coletiva. José é a resposta de Deus para aquilo que Abraão com certeza não pôde ver. Ele morreu muito antes dos 400 anos. Pessoas, como diz lá em Hebreus capítulo 11, morreram sem ver a promessa cumprida, mas deram as suas vidas porque acreditaram naquele futuro. E a Bíblia diz no final de Hebreus 11, que nós, diga para o irmão, você pode ser o aperfeiçoador da história dos heróis da fé. Está na sua Bíblia. Por isso que o diabo fica botando na cabeça do povo de Deus hoje em dia. Ah, eu não sou nada, eu não sou ninguém. É legal ficar down, é ficar depressivo, não fazer nada, ser contra tudo, contra todos. Porque você pode dar continuidade e ser uma conexão de gerações. Uma geração conversa com a outra geração e anunciará os feitos do Senhor. Salmo 145, verso 4. Agora, abra sua Bíblia em Gênesis 50, verso 24.
Eu preciso te nutrir de Bíblia para trazer esse conceito da bênção hereditária, do destino hereditário que é sobre você. Você pode cooperar com algo grande para Umuarama, para o Paraná, para o Brasil, para as nações, para a sua família. Você precisa entender que você não pode viver apenas para si mesmo. Você tem que viver em função daqueles que vão te suceder. Porque você e eu somos frutos de pessoas que acreditaram no futuro. Gênesis 50, verso 24, quem achou, diga amém. E disse José a seus irmãos, eu morro. Ele já estava velho, os irmãos já tinham vindo para o Egito, já habitavam na terra de Gósen. E agora ele está tendo uma conversa daquele testamento oral. Eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Ele está falando com quem? Diga, com o futuro. Moisés vai ser o alvo desta conversa de José. José está dizendo, eu vou morrer, mas certamente essa geração vai ter a visitação de Deus e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a quem? 1, 2, 3, todo mundo abre a boca, todo mundo está cheio do Espírito Santo. Você vai soprar para acordar você e o teu irmão, que Deus jurou a... Mas em Gênesis 15 está escrito Isaac e Jacó? A conversa de Deus foi com Isaac e Jacó? Foi Abraão. Mas quando você crê, você se torna participante integral da promessa de Deus. Só você pode decidir acreditar no projeto que Deus entregou a esta casa. Só você pode acreditar no projeto que Deus entregou a vocês para a cidade deste interior que vocês estão indo. Porque pessoas acreditaram que iriam preparar o caminho para você. Até Jesus, para vir para a terra, precisou de um preparador, de um potencializador de destino, chamado João Batista. O que você está fazendo? Eu estou cumprindo a palavra de Deus que diz, aplainai o caminho do Senhor, endireitai os buracos, derrubai os montes, para que fique plano o caminho da vinda do Senhor. Talvez não veja o que está sendo profetizado sobre a Europa, cara. Mas eu quero dizer, a próxima geração, a geração de Maria Eduardo e Samuel, os meus filhos, a geração de Vitor e Vinícius, filhos do apóstolo Otávio, vão poder dizer, nossos pais largaram tudo no Brasil para trazer um avivamento que está tendo salvação sobre a Europa. José acreditou com todas as suas forças. Mas não foi só José. Ele disse, porque a promessa que foi dada a Abraão, também foi dada a Isaac e também foi dada a Jacó. Será que você crê nas promessas que Deus deu aos seus pais espirituais e biológicos? Eu lembro que quando eu estava fazendo o seminário, eu entrei no seminário em 1997. Então eu tinha 22 anos de idade. E eu vi um dos meus professores serem um potencializador do meu futuro. Pastor José Salles, pastor batista, jubilado, 50 anos de ministério. Toda a convenção batista do estado da Bahia batia continência para esse homem. Esse homem tinha um Fusca abacate. E eu sempre fui ousado. Já tomei muito tapa na orelha por causa disso. Deixa de ser curioso, menino. Mas é o meu jeito. E um dia eu, na ousadia, falei, pastor, posso fazer uma pergunta? Pode, meu filho. Ele usava aqueles relógios Seiko, que hoje é uma fortuna, mas era antigo.
Sabe como é? Aquele que era ou era marrom com dourado ou verde com dourado, meio degradê, aquela pulseira quadrada de prata. O bicho era folgado no bracinho fino, ele já tinha 80 anos de idade. E eu perguntei, pastor, por que o senhor não troca esse Fusca? Porque eu pensei no conforto dele. Bom, um carrinho mais confortável, com ar-condicionado. Ele, emocionado, me disse, meu filho, como posso eu trocar o carro que a igreja do Senhor me deu? Eu falei, meu Deus, eu preciso converter, Jesus. Na sala de aula, ele em lágrimas falando de Jesus Cristo. E dizendo já ser jubilado, mas apaixonado, abrindo igreja em regiões carentes de Salvador. Chorando, e eu chorando na sala, dizia, Deus, eu quero ser como esse homem, Jesus. Me ensina a te amar como esse homem te ama. Se nós não nos posicionarmos para sermos testemunhas de Jesus, e não ficarmos cobrando com palavras a próxima geração, mas fazer a geração ver Cristo em nós, a esperança da glória, haverá uma quebra geracional. Como crerão se não há quem pregue? Bem-aventurado, quão formosos são os pés que anunciam o Evangelho. Ah, minha senhora, naquela cozinha, ore e clame, porque você invade os céus lavando aquela louça. Não aceite o menosprezo do diabo, porque tudo que você faz, a Bíblia diz que nenhum esforço no Senhor é vão. Na primeira campanha para Portugal, eu estava pregando na cidade de Eunápolis, na região sul da Bahia, e falando do desafio das missões. Eu iria com o meu filho Otávio, em 2018, espiar a terra pela primeira vez. E uma jovem emocionada, mas com vergonha, me chama no final do culto e diz, apóstolo, eu quero entregar uma oferta para a missão de Portugal, mas eu estou com vergonha. Quando ela disse, eu estou com vergonha, o Espírito Santo saltou uma palavra de conhecimento e Deus disse para ela, filha, a chave nunca será maior que a porta, mas sem a chave, porta não é aberta, é arrombada. E ela, amém, então eu estou ofertando uma oferta de honra. E ela ofertou R$50. Não aceite o menosprezo do inimigo, que não quer que você acredite que você é um homem e uma mulher de futuro e potencializadores de futuro. Faça o que Deus está mandando, obedeça, creia que, como eu tive a honra de ver homens que hoje já estão na eternidade, mas eles investiram vida na minha vida. Eles investiram. Pastor Salles contava, ele aceitou Jesus na nossa cidade de Jequié, a capital, a cidade do sol, a terra da carne e do sol da Bahia. E ele disse que quando ele entregou a vida a Jesus, seus pais o expulsaram de casa. E ele dormiu na porta da igreja, os missionários americanos o adotaram. Ele conta que nas pregações públicas, pessoas lá do interior da Bahia jogavam pedra neles, cuspiam neles e até queimaram a congregação. Falei, meu Deus, como eu não vou honrar e dar continuidade a este legado do futuro que chegou a mim, que chegou a você. Você não imagina o que tantos homens e mulheres que vieram de outros países, que vieram daqui, que nasceram aqui, deram suas vidas para que o Evangelho chegasse a nós. José acreditou nisso. É o meu celular que está pagando esse mico? Ai, Jesus, sabe o que é? Deve ter sido o relógio. Perdão, gente. Segue o fluxo. José acreditou tanto que ele, quando ele estava dizendo isso, ele não era um homem pobre, ele não era um escravo, ele não era mais o José que foi jogado numa cisterna vazia, vendido aos ismaelitas como escravo. Não. Ele era agora o segundo homem mais poderoso do império mais poderoso da terra.
O próprio faraó, quando foi procurado para negociar comida, ele disse: esse ministério não está comigo, esse ministério está com José. Ele tinha um anel de governo do faraó. Ele disse: só não é maior do que eu, não pode tocar na minha esposa, o resto tudo é teu, tu domina sobre tudo. E é nessa hora que José entende e diz: eu não vou ficar aqui no Egito. Ei, irmão, no Egito esse homem ia ser colocado numa pirâmide, embalsamado, venerado. Ele estaria eternamente na história, mas ele trocou a fama pelo propósito. Homens e mulheres de futuro precisam ter coragem de ofertar fama, sucesso, riquezas pelo propósito. Quando Deus me chamou para um ministério, ai que debaçu nerres, a igreja não me apoiou. Os irmãos diziam: rapaz, é porque você é vassoura nova. Crente novo decidido é vassoura nova. Daqui a pouco tu vai ficar uma vassoura velha, tu vai ver que não é bem assim. Que loucura! Você não sabe o que é casa de recuperação. Meus parentes diziam: você dá um ótimo advogado, você fala bem, você sabe debater ideias. Outros diziam: você dá um ótimo empresário, porque eu pequeno eu já vendi os livros do ano passado para alunos do outro ano. Quando minha mãe passou necessidade, ela fazia salgados e doces, eu ia vender no salão, eu voltava com as vasilhas vazias. Não, você é um bom homem de comércio, de negócio. Outros diziam: você vai dar um bom militar, porque na minha família tem muitos militares de polícia militar e do exército brasileiro. Mas só o pastor Geraldo Magela disse: filho, eu estou orando por você. Eu quero dizer que as portas da casa de recuperação estão abertas, porque se você quer saber se você tem chamado, venha para a missão. Minha mãe: filho, precisa ser batizado com o Espírito Santo. Todo dia eu pedia: mãe, ora por mim, porque a senhora é batizada com o Espírito Santo. Porque eu queria honrar Deus. Talvez você não tenha um chamado de altar, mas você pode honrar Deus como empresário, com uma mente de futuro. Entendendo que o que entra para você não é necessariamente para você, é através de você. É um colega de trabalho, é uma pessoa na faculdade. Há um propósito de Deus que você precisa desenvolver, porque isso vai potencializar o futuro de pessoas. Deus precisou fazer minha mãe ficar com dor de cabeça. Ela orou. Ela amarrou o cão, e a dor de cabeça não saía. Ela tomou remédio, a dor de cabeça não saía. Ela começou a chorar e disse: Deus me socorre, eu não aguento. Aí ela dormiu. Quando ela dorme, ela tem um sonho. Eu estou na porta da casa com as malas, e ela segurando os meus pés. E o Espírito de Deus dizia para ela: deixe o meu servo ir para a obra. Quando ela acordou, não tinha mais dor de cabeça. Cheguei da igreja, porque eu não queria para a obra sem a bênção de minha mãe. Meu pai já era falecido. Meu filho, sente aqui. Deus me convenceu. Vá para a obra, eu te abençoo. Esses dias eu conversava com um casal que eu cuidei na juventude, fiz o noivado, fiz o casamento, consagrei os filhos a Deus. E a filha agora está pegando fogo, quer fazer missões, quer ir para Jocum, quer... E eles: não, faz faculdade. Primeiro eu fiquei olhando, falei: Jesus. Nós pedimos as nações, mas não temos a alegria de fazer os missionários. Quando eu fui pedir minha esposa em namoro, eu fui crente. Falei para o meu sogro: seu José Manuel, eu vou ser pastor. Desde os meus 19 anos, Deus me disse que eu vou ser um pastor. Não sei se vai ser igreja grande, pequena, então não posso prometer dinheiro. Prometo amor e fidelidade. Só que ele era empresário, ganhava muito dinheiro. Distribuidora de alimento, representante da Cotochés, na Bahia e vários estados, leite, queijo, bambá. Ele olhou para mim e disse: meu filho, eu preciso também
ser mais espiritual, essas empresas tomam meu tempo, papapá, perepepê. Eu abençoo. Quando eu desci, fui embora, ele olhou para mim, a esposa disse assim, tá maluca? Fé enche barriga, menina. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou um filho que honra, que provê, que traz honra financeira aos meus pais. Porque você casou, meu filho, é uma só carne. É pai e mãe. Será que nós acreditamos no futuro que o evangelho tem que ser pregado em todos os povos, tribos, línguas e nações? Ou nós vamos ser uma igreja que nos alegramos nos filhos dos outros que são missionários, mas não queremos que o nosso seja? José trocou a glória do Egito por uma caixa com seus ossos, a ser colocado no ossuário da terra que Deus prometeu a Abraão. O que José está nos ensinando? Que ele queria entrar no futuro de Deus, custe o que custar. Eu aprendo com José que o meu lugar de ser enterrado não será no meio da jornada onde tenho sucesso e título, mas no lugar final, que será o destino que Deus preparou para honrá-lo e obedecê-lo. Quando Israel está peregrinando no deserto, e eles chegam num lugar chamado Elim, palmeiras e água doce. Uau, é aqui que nós vamos ficar. Deus disse, não, beba, descanse e continue. Vá para o deserto, peregrina. Tem pessoas que deixaram de viver o destino que Deus tem para você, porque você ficou encostado no conforto, e o inimigo do excelente é o bom. José disse, transportem os meus ossos para a terra de destino que Deus deu aos nossos pais. Eu vejo José dizendo, eu vou ser um memorial, para que a próxima geração olhe para os meus ossos e entenda que existe um destino melhor para nós. O que é que Deus faz? O povo continua no Egito. Eles não entenderam o grito de José. Eles continuaram vivendo lá no bem bom, até que Deus permite, no reino espiritual, os agoreiros, os feiticeiros de Faraó, terem uma percepção. Se você não fizer esses homens serem seus escravos, não dominar, não bater, não subjugá-los, não tomar tudo que eles têm de direito, gozem, tomar as plantações, fazer eles comerem na sua mão, eles estão fortes. E se vier um outro povo, eles se unem a esse povo inimigo, você perde o Egito. Lele, chibata, chicote, pancada, come na mão, vai fazer bloco. Você conhece a história. Deus fez toda uma geração do Egito esquecer de quem foi José e Israel para eles. Não se assuste quando as coisas dão uma reviravolta e parece que todos esqueceram das bondades, das coisas que você fez e falou. Parece que tudo foi abandonado, tudo jogado no lixo. Não se esqueça, Deus pode estar movendo você para o seu destino. Ontem falamos disso. Deus botou fome em Moabe para Ruth ser levada por Noemi à sua terra de futuro. Diga comigo, Deus endurece o coração das nossas muletas. Isaías só virou profeta de ofício quando a muleta chamada rei Uzias morreu. No ano que o rei Uzias morreu, eu fui ao templo orar,
porque ele era funcionário do rei, parente do rei. Qual é a muleta que você está confortável? Qual é a tenda que Abraão também estava confortável, reclamando de que não tinha um filho, mas não obedecia a Deus, não fazia um sacrifício, não dava uma resposta de fé? Deus diz: sai dessa tenda. O Egito não presta mais para vocês, eu vou botar espinho, vou botar abrolho, vou botar dificuldade. Mas só depois de quase 400 anos, eles voltaram a orar e clamar a Deus. E Deus ouviu o clamor e levantou Moisés. Você conhece a história. Deus dá vitória, a praga final, consagração dos primogênitos. Quem não consagra o primogênito a Deus morreria. Morre o primogênito de Faraó, todo o Egito, de animais e de pessoas. Ele diz: chega, vão-te embora. Peguem o que vocês quiserem. E as pessoas davam, dizendo: vai embora, toma aqui. Porque a profecia se cumpriu. Quando chegar a medida, vocês vão sair e vão sair ricos. Porém, no meio de toda essa busca de riquezas, imagine a mente dessas pessoas. Quem está comigo dá glória a Deus. Imagine a mente dos hebreus, mente escrava. Um Deus libertador, coloca um homem que representa ele como libertador, Moisés. Mas agora eu vou para um lugar que eu não sei onde eu vou morar? Não sei onde eu vou pisar? Quem vai me dar comida? Eu tinha um café da manhã de escravo, eu tinha um almoço, eu tinha um jantar, um peixinho. De vez em quando o farol dava uma graça para a gente. Um alho poró, um peixinho, um pepino. Uau, boa. E agora, Moisés, como é? Não, vamos pegar as riquezas, vamos pegar. Pega. Mas a Bíblia diz que Moisés pega a maior riqueza do Egito. Qual foi a maior riqueza que Moisés pega? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 13, 19. Deus vai levantar esta casa para construir níveis de reinos profundo na cidade de Moarama. E Deus precisa que o povo que caminha com os pastores acreditem nisso. Um dia, eles vão ler a história de vocês e vão dizer obrigado. Porque vocês não desistiram do futuro. Qual foi o que Moisés levou com ele? E Moisés levou consigo os ossos de José. Porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Eu fico imaginando Moisés com os ossos de José dizendo: eia, cumpriu-se a profecia. E o nosso pai José vai ser enterrado na terra prometida a Abraão. Está se cumprindo a profecia de Deus a Abraão. O futuro está nos chamando. O futuro revelado no passado, há centenas de anos atrás, é nosso. Deixa eu te perguntar algo. Eu vou para a Bahia quarta-feira. Depois vou para Portugal. Deus vai fazer eu vir aqui outras vezes. Vai ficar um pouco mais caro. Mas propósito não tem preço. Ninguém diz amém? Obrigado, irmã. Aleluia. O quanto você crê na palavra de Deus. Suas decisões estão firmadas diretamente ao quanto você acredita. Mas para acreditar precisa ler. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não espere ter vontade. Vontade de ler a Bíblia. Esqueça, papito. Porque Paulo diz na palavra: eu esmurro o meu corpo todo dia, para que em mim não haja motivo de envergonha do Evangelho.
vai ler sonado, bota o áudio no carro, mas eu vou ler a Bíblia. Eu vou me vencer no poder de Jesus Cristo. Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. Você não vai achar no mundo juventude a galera batendo palma. A galera bate palma para aquela menina da família Adams, que curte morte e depressão. Aí o mundo bate palma. A alma lê ambiente. Só que a sua alma precisa conhecer o ambiente da palavra. E você precisa ler, igual o carro velho que está pegando no tranco. Uou! Eu não comecei lendo livros teológicos. Eu comecei com uma Bíblia na linguagem de hoje. Chegou um momento que na casa de recuperação eu ia pregar e ninguém entendia o texto. Falei, Deus, eu preciso de uma Bíblia que é na linguagem atualizada, ou revista e corrigida. Eu não tenho dinheiro, Deus me ajuda. Aí, minha mãe perdeu o emprego. Eu falei, Deus, eu não tenho salário, mas eu faço um voto. Veja só, eu estava dentro de uma casa de recuperação no interior de Salvador, outra cidade, 1 hora de ônibus e de carro, Dias d'Ávila, dentro de uma casa de recuperação. Eu não ia pregar na igreja, não recebi oferta como aqui, não tinha nem salário. A roupa era de doação. Cuidado com a roupa que você doa para a obra do Senhor. Não tem aquela roupa que já estava com aquele macarrão velho amarelo aqui, duro, de tanto transpirar. Aquela camisa com ferrinho passado. Dê aquela roupa que você desejaria usar no culto de domingo. Isso é oferta. Porque você pode estar vestindo o futuro pastor dos seus filhos. E toda oferta volta. Vou te dar uma prova. Quantas pedras Davi levou para matar o gigante? Com quantas pedras Davi ficou? Tem alguém? Quantas pedras ele levou? Ele meteu a pedra no Golias, não foi? Quantas pedras ficou? 5. Ele não trouxe a cabeça? Onde é que estava a pedra? Tudo que você semeia, ninguém ganha Deus no dar. Diga comigo, eu preciso carregar. E eu preciso ser carregado pelo destino hereditário. Eles estão peregrinando, você conhece a história bíblica? E Moisés chega nas fronteiras da terra prometida. E Deus diz para ele, está lá em Números capítulo 13. Moisés, envie 12 príncipes, e envie Josué e Caleb. E eles vão espiar a terra. E Deus dá um checklist dos itens que eles iriam espiar. Vocês vão ficar 40 dias espiando. Vão ver se a terra é boa, se mana leite e mel, colha dos frutos, veja os limites. Deus deu toda a estratégia. Mas tem uma coisa interessante. Quando você é chamado para espiar o futuro, você tem que espiá-lo pela visão que Deus te deu. O problema é quando você traz uma visão da sua alma, uma visão maligna muitas vezes, envenenada, para espiar o futuro. Quando eles voltam depois de 40 dias, Moisés, os anciãos, está todo mundo curioso. Eita, conta logo! Uau, Moisés, realmente, a terra mana leite e mel. Olha o tamanho do cacho de uva, teve que botar numa madeira. Pô, aqui vocês têm isso, né? Meu Deus.
A terra é fértil, próspera, tudo como Deus falou. Mas, diga, mas, fala para o irmão, cuidado com mas. Porque eles colocaram no checklist de Deus o que Deus não tinha mandado. Deus não queria saber o tamanho dos homens. Deus não queria saber se eles eram gigantes. Deus não queria saber qual era a opinião sobre eles. Ah, eles me veem como gafanhoto e realmente eu sou um gafanhoto. Deus não pediu isso. Quando você espia o futuro, quando você quer ler a palavra com uma mentalidade, não do espírito, mas da sua alma, você vai envenenar o sagrado. Você vai envenenar o seu futuro. Aqui não acontece isso. Está lá no gabinete. Apóstolo, porque essa mulher é um pepino azedo, velho. É um maracujá enrugado. Não me ama. E a mulher... Quando terminou, falei, posso falar? Pode sim, senhor. Você está orando pela sua esposa? Você tem jejuado por ela? Você tem derramado lágrimas no altar de Deus? Aquele catarro que tem que sair quando você está clamando, orando. Ai, que nojo, mas é. Porque quando a gente vai pecar, a gente peca sem limite. Eu ficava bêbado, eu entrava no carro dos outros, nem sabia de quem era. Deixa eu ir. Pera aí, Duda, tira a Duda, Duda tá muito louco. Aí para Jesus a gente fica com um pudor, porque a alma que governa um crente para o ambiente do sobrenatural traz uma educação. Mas quando alguém dá uma fechada, aqui não. Aqui o trânsito é perfeito. Mas lá em Salvador, se você dirigir em Salvador, você dirige em qualquer lugar do mundo. A pista são 3 vias, o cara faz 5. A seta só existe para dizer que tem decoração no carro, ninguém dá pisca, irmão. Aí você não é mais educadinho. E a mulherada também não é educada não, viu? Fica aí. Mulherada pede o salto. Depois vai dizer, ai Deus, misericórdia. Converte essa fúria. Converte esta coragem, converte esse desespero para ter um encontro sobrenatural com Deus do seu futuro. Ah, mas antigamente, apóstolo, eu precisava tomar uns vinhos daqui, os Rio do Sul, né? Aqui do Paraná. Aí eu tomava uns, aí ficava corajoso. Deus também produziu vinho, o vinho do Espírito Santo. Tira a rolha, toma umas com ele. Você vai ficar cheio de espírito, vai ficar doidona. Vai ter coragem, vai profetizar, vai orar, vai expulsar capeta, vai profetizar, vai declarar um milagre. Vai fazer coisas que você humanamente não iria fazer. Aí fica esse pudor da alma. E o cão entrando de sola. Tá bom, vamos lá. Olha o nome da senhora. Seu filho? Como é seu nome? André? André, fica aqui, por favor. Bote o caderninho, a Bíblia, o povo é estudioso aqui, aleluia. André, você está sentado aqui. A senhora não vai conseguir ficar sentada. Está vindo um pitbull miserável da banana, um monstro. Uou, 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 uou. E você está vendo que ele vai arrebentar o seu filho. Como é o nome do seu filho? Vai arrebentar, André, tá vendo? Ele vai pegar ele aqui, ó. Esse rostinho lindo. A senhora vai ficar comedida, elegantinha, como a senhora está, assim? Vai dizer, ó, Pete. 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 Por favor. Me ajude. Não morda meu filho. Resolve. Resolve? 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 Quer que resolve? Igual uma irmã lá de Salvador fez. Chegou num pitbull e deu um murro no cachorro. Sério. O pitbull da empresa, uma distribuidora de álcool,
Ficou endemoniado, a filha pequenininha, pode voltar, meu príncipe lindo, Deus abençoe. Pequenininha, menor, aquelas pequenininhas que botam aqueles vestidinhos de boneca. Ele veio para cima, começou a morder ela. A mãe, a Andréia, ficou possuída do Espírito Santo, foi para cima igual uma louca, deu-lhe pau no pitbull. Ela quebrou o pitbull no pau, meu irmão. O diabo está entrando nas nossas casas e nós estamos tratando ele com muita educação. A mente dos hebreus, eles rasgavam as vestes. Xarabacanto robassumanai. Eles botavam cinza na cabeça, eles jejuavam, eles gritavam. Deus disse a Ezequiel: clame a plenos pulmões. Você sabe que eu estou aqui, eu sou um milagre? Sabe por onde é que era para eu estar humanamente? Não era que não, pregando, gritando igual um doido. Era para eu estar em casa. Dia 10 de fevereiro eu fiz uma cirurgia cardíaca de 4 horas. Eu quase morro pregando dia 17 de dezembro, Vitória da Conquista, correndo 4,5 km. Fibrilação atrial, quem é da área da medicina vai entender. Ao invés do meu coração desacelerar, meu Deus, estressou tudo. Falei, meu Deus, eu nunca desmaiei, mas acho que isso aqui é um desmaio. Deus, em nome de Jesus, manda o teu anjo, me ajuda, me socorre. Andei 600 metros e eu creio que os anjos me carregaram. Porque nem os médicos, nem os enfermeiros, nem as pessoas do hotel acreditam como você andou. Depois de 1 hora, entre tentar achar que estava bom e rodar tudo, uma técnica de enfermagem, pastora Marcela, esposa do pastor João, falou assim, como é que está o batimento cardíaco? 136. Ela falou, bota a roupa, sai agora, vamos embora. Cateterismo. Tomei tudo, parecia que eu era uma peneira de tanta injeção, furo, anticoagulante. O senhor infartou. Aí dá choque. Não, não vai me dar choque, não. Não, o remédio está fazendo efeito. Em 3 sábados, só saí na quarta-feira. Dia 31 de dezembro, eu estava pregando. E entregando o cajado da sede para o meu filho. Posso malhar? Pode. Mas eu preciso de ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda quando você está no seu limite. Um irmão lá, crente personal, falei, Léo, me socorre, cara. Seja meu personal, toma aqui os exames. Ele analisou o caso com o professor. Vamos embora. Treinando, cardio, segura. Um minutinho, anda, para, respira, bora, calma. Faz outra série. Conversava. Normal é 40 segundos entre uma série e outra na academia. Oxi, conversava. Chega a dar vontade de dizer, pô, bicho, deixa eu malhar. Ó, shh, bora, faz outra. Fiz a cirurgia. Falei, doutor, quando é que eu posso voltar a pregar? Daqui a 14 dias na revisão, porque carnaval ninguém trabalha na Bahia. Não fique doente no carnaval não, meu irmão. Estou te falando sério. Porque eles são fiéis ao Deus deles. E nós? Tomara que você venha amanhã. Aleluia. Porque Deus está preparando um exército, não mais meninos. Não é mais uma denominação, é um chamado de reino nessa cidade, cara. Pode pregar. Fevereiro, carnaval. Fui pregar no acampamento de jovens no sábado. E dia 14 eu já estava em Fortaleza pregando. Deu uma caruara. Sabe o que é caruara? Medo. Quando você começa a suar frio. O altar altão que eu olhei, eu falei, meu Deus. Aí me veio aquele medo, veio aquela sensação, eu estar repreendido. Urabacantaraba. Eu não sou movido pela alma. E eu preguei. Preguei sentado. Mas preguei. Falei, cão, todo mundo não leva dessa não. Eu vou pregar. Eu vou entregar tudo. Porque o meu Jesus foi intenso na cruz. Ele acreditou no futuro da eternidade e deu a vida dele por isso. Sabe por que a igreja não é agressiva nas ofertas? Porque ela não crê no futuro.
Ontem o pastor falou de uma criança africana que sentou. Muitos aqui já deveriam estar sentados aqui há muito tempo. Mas tem medo. Eu tenho medo de dizer, Deus, eis-me aqui, Deus tirar-me da medicina, da fazenda, dos negócios, do bambá, do sobrenome. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Já viu Matrix, o filme? Pô, tem que assistir, amanhã a gente conversa. Orfeu chega e fala assim, escolhe a pílula. Ninguém assistiu Matrix? Ainda bem que vocês confessam, aleluia. Porque o domingo de manhã, o Walking Dead, se não fosse o pastor, a irmãzinha é doida para falar, mas a mãe está do meu lado. Ei! Que mundo você vive, cara? É numa bolha? Será que você não lembra do sacrifício que pessoas tiveram para você entregar sua vida a Jesus? E vai parar em você? Vai parar na senhora? Vai parar na senhora? Alguém deu um murro no pitbull espiritual para poder você ser salva? É hora de você ter a sua mão machucada. Eu fui resetado, querido. O médico me mostrou, Eduardo, aqui o momento que, durante a cirurgia, porque o que é uma fibrilação? Entre um batimento e outro, fica aquele negocinho pequenininho, né? Aí, pã. A fibrilação é assim, subiu, aí fez assim, ó. Igual criança com lápis. Fica igual aquela estroboscópica, o seu coração. Tum, tum, tum. Aí você pode ter parada cardíaca, você pode ter AVC, o sangue pode ficar grosso e coagular e morrer de coágulo no cérebro. Ninguém morre de fibrilação, mas a fibrilação abre a porta para tudo quanto é treva cardiológica. Quando eu acordei da cirurgia, ele falou assim, Eduardo, foi um sucesso. Cara, tu é muito forte. Eu não entendi o porquê. Eu tenho as marcas de Cristo. Você acha que eu vou parar? Você me botou, manteve vivo, porque é para pregar. É para gerar legado. É para que daqui a alguns anos eu venha em algum lugar do Brasil ou do mundo e alguém de Umuarama vai dizer, naquele dia, Deus mudou a minha história através da sua pregação. Pedis e não recebeis porque pedis mal, porque pedis para esbanjar no seu próprio interesse. Posso continuar? Diga comigo, espiar o que foi pedido para decidir pelo destino e não pela situação. Eles não espiaram o que Deus pediu, eles espiaram além e começaram a maldizer. Não vai entrar na terra. Somos gafanhoto e eles nos veem como gafanhoto. Diga, eles se viam como gafanhoto. Deus disse que a terra mana leite e mel. Mas aqui tem muitos fazendeiros. O agronegócio aqui, como eu falei no aeroporto, estou apaixonado. Sabe como é que é o nome dessa cidade? Eu vou sair daqui batizando, é Salmo 23, Passo Verdejante. Tu anda na estrada. Hoje a gente foi no Paraguai, irmão. Foi bendiciones. Meu Deus, muito perfume. Alabado seja Deus. Meu Deus. Ei, não vê um lugar de pasto seco. Mas Deus pode te dar a melhor terra. Mas se você não se enxergar como fazendeiro, como é que chama quem cuida de gado? É o quê? É fazendeiro também? É o quê? Pecuarista. Ajuda, Vaso. Eu não tenho essa unção. Me ajuda. Me potencializa. Se você não tem a mente de pecuarista, se você não tem a mente de fazendeiro, você pode estar na terra melhor, você pode ter o melhor gado. Você está fadado à falência. Eles buscaram a opinião de homens e esqueceram da opinião de Deus. Deus já tinha dito, eu dou essa terra. O que prevalece na vida da igreja, a opinião de Deus ou a opinião dos youtubers, dos filósofos?
Tem um carequinha que o povo acha massa, que fez teologia, mas ele disse que satanismo é uma religião, que tem que ser respeitada. E se um padre ou um pastor falar, sai demônio, tem que ser julgado, porque está indo contra. É um crime religioso. Eles não estão brincando, mas nós estamos. Então, eu não entendo tanto quanto vocês de terra, mas eu estudei. E tem umas características de gafanhoto. Paulão, se você souber mais, me ajuda, viu? Você tem voz aqui comigo. Diga comigo, gafanhoto não mora, só passeia. O que eles estavam dizendo? Nós não vamos morar, nós não vamos honrar, nós não vamos construir legado, nós só vamos comer, 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 comer. É o melhor para poder crescer. O gafanhoto vai lá, come a sua lavoura e depois, ó, vaza. Ele é uma praga. Ele é do time do devorador. E a Bíblia diz que quem murmura atrai o quem? Está na sua Bíblia. A murmuração atrai quem? O devorador, o gafanhoto. Gafanhoto não tem raiz. O que eles estavam dizendo? Vocês não têm raiz nessa terra. Vocês só são exploradores. Uma igreja precisa ser profética para vencer essa mentalidade maligna. Quem comeu gafanhoto na Bíblia? E quem mais? E Deus disse que viria o homem no espírito de quem? Para preparar o caminho de Jesus? Se você não decidir ser um homem que anda no profético de Deus, que vai voltar a andar no Espírito Santo, que vai voltar a desenvolver uma fé sobrenatural, que vai começar a andar pela sua casa e profetizar. Minha mãe orava pelas cuecas da gente, cara. Ai, que loucura! O evangelho é loucura para os homens, mas é sabedoria e poder de Deus. Deus vai te dar uma estratégia, mas você tem que clamar, você tem que acreditar. Você tem que dizer, toda mente de gafanhoto vai sair da minha vida, vai sair da minha casa, vai sair do meu ministério, em nome de Jesus. Porque o gafanhoto, vem cá você, vai. Você está mais malhado, correndo de bicicleta. Sabe como é que é a mentalidade de um gafanhoto? Ele só faz assim no pastor. Quando não tem mais nada, pastor, meu tempo aqui acabou. Aleluia. Eu estou indo para Portugal, uma missão. Casa, carro. Tirei filhos da escola. Deixando família, parentes. Deixando um legado de 18 anos. E aí tem pessoas que dizem assim, o Senhor cuidou de mim durante tantos anos. Eu não vou conseguir ficar nessa igreja assim, o Senhor. Por quê? Só. Volta para o teu lugar. Mas Josué e Caleb tiveram uma outra mente. E Deus sabia que isso ia acontecer, cara. Mas ele falou, eu vou botar no meio dos 10, 2 que vão decidir crer no legado das bênçãos hereditárias. Porque tem gente que sempre acha que o que está sofrendo é porque a mãe traiu o marido. Porque vovó separou, porque fulano fez um pacto com as trevas. Jesus na cruz expôs Satanás e os seus demônios ao vitupério. Ele triunfou, ele pisou a cabeça da serpente. Mas às vezes nós estamos dando mais opinião para os egípcios, para os filisteus, para os amorreus, do que para Deus.
Mas Josué e Caleb rasgaram as suas roupas e disseram: eia, não é assim. Nós vamos entrar e nós vamos possuir a terra e eles serão como pão. Por que eles serão como pão? Diga, porque eles já tinham a uva. O que é que Melquisedeque entregou a Abraão? Uva e pão. Ceia, Cristo. Eu vou me alimentar do céu. Eu vou me alimentar do Redentor. Eu vou me alimentar da promessa. A terra é nossa. Deus entra, porque eles queriam matar. Ei, escute, olhe para mim, eu preciso terminar. Meu Deus, mas a revelação não está parando aqui dentro. Ei, escute, olhe para mim. Rai, que debaçu e andalai. Quando você, minha senhora, meu senhor, meu jovem, mudar a sua posição e começar a ler a palavra em voz alta e dizer: eu creio, esta palavra é minha, tudo que está aqui é para mim, eu creio, Deus muda, me liberta, eu não vou mais pensar nisso, eu não vou mais me alimentar da opinião dos incrédulos, dos endemoniados. Dentro da própria igreja, muitas vezes, dentro da própria família, vão vir pedras. Mas fique tranquilo, Deus vai descer. Deus vai intervir com a glória. Você vai conhecer um Deus diferente. Você vai conhecer um Deus que vai dizer assim: agora eu posso ser teu parceiro, porque você se rendeu à minha palavra. Deus disse: cada dia de espiar que vocês forem incrédulos é um ano rodando a terra. Vocês vão ver. Vão andar em redor, mas não entra. Só que tem um segredo. Diga comigo: a geração dos que creem vai caminhar com a dos incrédulos. Porque durante 40 anos, então a geração de Josué e Caleb estava na média dos seus 40. Porque quando chegou a hora de conquistar a terra, Caleb diz assim: eu estou com 85 anos, mas eu estou forte como nos dias da mocidade. Ei, é só você abrir televisão no canal aberto. Eu não sei aqui, mas lá na Bahia, lá em Salvador, tem um negócio que eu fico assim desesperado. Você vai almoçar e o cara, em vez de botar um clipe de um lugar legal, uma música... isso aí eu tenho que acabar, tá vendo? Aí foi a deixa. Aí é a deixa, vou acabar. Tô brincando, meu amigo, tô brincando, cara. Eles botam um programa policial, aquele que torce a toalha só sai sangue. Você está comendo, você vai ficando opresso. Quando termina de comer, você fala: eu quero ir embora dessa cidade. Você fica com medo de atravessar a rua. Um dia eu fui pregar no Rio de Janeiro, o irmão me buscou, aí ele está no carro e falou assim: ser pastor na Bahia, couro come, né? Eu falei: eu já sei onde ele vai chegar. É demônio. É as entidades para todo lado. Eu disse: sabe como é que é? É igual como a gente pensa aqui do Rio de Janeiro. Como assim? Lá na Bahia a gente pensa que no Rio de Janeiro todo mundo anda com a R15 na mão. Ele riu: me desculpa, apóstolo. Por quê? Porque você conhece as coisas pela opinião dos que querem te oprimir e te diminuir. Eu fui numa formatura, e eu termino agora. Eu fui pastor em Brasília de 2001 a 2004. E uma adolescente se formou na 8ª série, que agora é o 9º ano, né? Isso. E o dono da escola disse assim: eu nasci em Brasília. E meu pai me dizia: filho, o Brasil está em crise. Eu me formei no ensino médio e as notícias eram: o Brasil está em crise. Eu fiz pedagogia e as informações do noticiário diziam: o Brasil está em crise. Eu abri essa escola e as pessoas diziam: como você vai abrir uma escola? Você é maluco? O Brasil está em crise. E hoje nós temos mais de 1000 alunos, estamos formando mais de 100 alunos e o Brasil está em crise. Para terminar, estou terminando para você ficar em pé, senão eu vou ficar aqui que não para. Enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Caleb se preparou 45 anos.
Ele andava com os incrédulos, ele conversava com os incrédulos, mas eles viam Caleb correndo, Caleb fazendo flexão de braço, abdominal, puxando ferro, ficando forte. O cara, rapaz, tá tomando, você só está comendo batata doce, frango. Tô numa dieta, tô tomando as bombas de Deus pura, maná, ficando forte. Batata doce, só tinha maná, aleluia. Por quê? Porque ele acreditou no futuro. Quem acredita no futuro malha o seu presente. Aleluia. Por que o pastor está fazendo uma conferência? Pagou passagem, pagou restaurante, paga carro, me levou no Paraguai, cara, esse cara, ó. Tratando bem para voltar. Quando domingo já estava lotada a igreja, ó. Filé, mas não, porque ele acredita no futuro, a pastora acredita no futuro, os pastores obreiros acreditam no futuro, e quem acredita no futuro, investe no presente. Fica de pé em nome de Jesus. Eu não posso falar mais nada, meu irmão, agora é você, vamos adorar, e você vai orar. Quem é você? Você acredita no futuro? Você é o homem que crê nas bênçãos hereditárias, ou vai ficar eternamente escravo das maldições hereditárias? Você vai malhar o presente porque vai chegar preparado no futuro? Ou vai ser escravo mesmo na terra que emana leite e mel? Deus abençoe, aplaude o Senhor Jesus, até amanhã. Ô glória, vamos adorar a Deus. Recebe a cura, cante comigo. Recebe a unção.